Agora, dando sequência aqui, virando a página aqui no nosso Morning Show, Mano Ferreira, revisão de pena para todo mundo aí portando alguma determinada quantidade de maconha, pauta do momento aí também, sendo, enfim, revisitada. Traz aqui para a gente, aqui, pelo menos, um abre-alas para a gente começar esse próximo debate aqui no nosso programa. Exatamente, Marinho. Nosso público aqui na Jovem Pan acompanhou atentamente o debate a partir de uma ação que correu no Supremo Tribunal Federal, que tentava disciplinar o entendimento jurídico no Brasil da distinção entre usuário e traficante. Essa é uma distinção que estava prevista na lei, mas na prática, antes dessa decisão, havia casos em que pessoas em situações semelhantes, a depender das circunstâncias socioeconômicas do acusado, eram enquadradas como traficante ou como usuário. O que é que o Supremo decidiu? Que aquelas pessoas que são pegas portando uma quantidade de drogas, mas apenas isso, precisam ser enquadradas como usuários, independentemente de cor, classe social e escolaridade. Então, o que a gente vai ver agora é um mutirão para a revisão de todos os casos. O que a gente precisa é separar o joio do trigo, ou seja, quem que está preso exclusivamente por porte de maconha com menos de 40 gramas e não havia nenhum outro elemento comprobatório, não tinha balança de precisão, não tinha caderninho de anotações de compra e venda, ou seja, só tinha a posse da droga. Nesses casos, o enquadramento, segundo a decisão do Supremo, tem que ser como usuário. Então, o Judiciário está fazendo um mutirão para revisar todos esses casos e separar os casos em que há apenas a comprovação do posse da droga na quantidade regulamentada decidida pelo Supremo Tribunal Federal, dos outros casos onde há outros elementos e o tratamento deve continuar sendo como traficante. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça liderando um grande mutirão processual nacional para identificar todos os casos de que agora, com esse novo critério estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, aqui estamos na base fática, aqui os fatos, o que aconteceu, já a gente parte aqui para o debate e se isso realmente, enfim, é um movimento que realmente atende os anseios da população ou se foi, enfim, uma imposição legal, enfim, da nossa Corte mais Alta de Justiça. Mas, David, quero te ouvir. Quem havia portado até 40 gramas de maconha para uso pessoal, assim será visto como uso pessoal e não como tráfico. Confere? Marinho, mais ou menos, porque assim, a pessoa precisa ter alguns atenuantes também. Ela tem que ser encontrada com balança de precisão, caderninho de anotação, como o Mano bem trouxe. Mas, na minha avaliação, é um convite para que a gente veja cada vez mais impunidade acontecendo, porque aí os criminosos já estão utilizando essa artimanha. Menos de 40 gramas de maconha, não tem ali as anotações, não tem até mesmo a balança de precisão, faz o baseado conforme realmente uma espécie assim de análise só de olhar a olho e aí não configura como crime. E muitos dos policiais estão sendo descredibilizados com essa situação porque não tem a tal da fundada suspeita. Se a pessoa mora numa periferia ou algo do gênero, mas aí ela não pode ser presa, porque há esse discurso sendo disseminado de que, olha, coitado, ele só é usuário. Mas isso é um convite para que a gente veja cada vez mais traficantes atuando, vendendo maconha e as pessoas não são nem presas. E agora, com essa revisão, a gente vai ver uma soltura em massa de pessoas das cadeias nas mais diferentes regiões do país. E é o que a gente vai ver. E, detalhe, que financia o crime organizado em outras frentes que a gente tem visto crescer cada vez mais. Então, na minha avaliação, essa decisão do Supremo Tribunal Federal realmente é um convite para que a gente veja cada vez mais a atuação do crime organizado crescendo. Elias Tavares, vou te acionando aqui, até porque tem dois personagens improváveis dos dois lados desse grande debate. De um lado, a gente vê o Papa Leão XIV, recentemente, vindo a público e dizendo que punam os traficantes e não os usuários, certo? Tentando fazer essa distinção. Do outro lado, temos o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite, dizendo que são esses usuários que estão aí financiando o tráfico, são os consumidores que têm culpa nessa história toda. Então, afinal, quem está certo? Capitão Nascimento ou Papa Leão XIV? A gente fica no meio termo, Marinho. Na verdade, a grande dificuldade é que o crime...
Crime organizado, né, como o próprio nome diz, ele sabe da lei, ele entende a lei. Então ele pega justamente esses fragmentos da lei para poder se adequar à forma de atuação. Então hoje, quando você vai separar o joio do trigo, quem é doente, né, quem tem um problema, que precisa de tratamento para poder abandonar a droga, ela fica muito consignada justamente junto com esse outro grupo, que são pessoas que são usadas por esse crime. A gente sabe que isso rende muito recurso, né? Rende muito dinheiro. Então fica justamente nessa celeuma de o que está certo, né? A gente colocar todo mundo na mesma régua ou conseguir fazer essa divisão. E esse é o grande desafio, tanto da justiça, tanto do legislador, né? E a gente vai vendo cada vez uma lei avança um passo à frente, acaba dando dois para trás. O fato é que o STF entrou no circuito, propôs um critério. A pergunta aqui que está posta é, a partir desse novo enquadramento que está posto, te convence que vamos partir para algo mais justo e que consiga conciliar ali combate efetivo da justiça, combate ao crime organizado, mas também que evite punições excessivas para meros usuários? Não, eu entendo que não. Infelizmente ainda falta... Mais um remendinho para a história da República. Infelizmente mais um pedacinho aí para poder ver o que vai acontecer. Né? Mas é um debate que tem dimensão internacional global, né, Rodolfo Maris? Quero te acionar aqui. A gente tem duas maneiras de analisar isso. A primeira é a maneira jurídica, né? E juridicamente falando, Marinho, se foi prorrogado talvez uma lei que ainda não entrou em vigor, tá? Mas que se fala, tá se especulando ainda, porque há discussões dentro do próprio STF sobre a quantidade que vai ser legalizada, porque nós sabemos que 40 gramas de maconha dá cerca de 80 cigarros, dá cerca de 80 cigarros de maconha. Se isso não for considerado tráfico de drogas, o que seria? A polícia militar, a polícia ostensiva vai ter que andar agora com uma balança, porque pego em flagrante uma pessoa que está sendo um usuário, se ele estiver portando ali 80 cigarros de maconha para vender na porta de uma escola, de uma faculdade, ele não vai ser considerado traficante, pelo simples fato da lei ampará-lo nesse sentido. E o outro lado da gente analisar isso, se baseando na lei, é que se isso for sancionado, é justo que as pessoas que foram presas lá atrás, portando até 40 gramas, sejam apenas revistas, porque nós estamos num país que é pró-réu. Rodolfo Maris, você é a favor disso? É claro que eu não sou a favor disso. Nada que beneficie quem já foi preso por tráfico de drogas tem que retroagir. A lei não pode retroagir. E isso é um descaso, é um desserviço para a população. Agora, a contrapartida, nós temos um sistema carcerário muito precário. A pessoa entra lá como usuária de drogas e ela sai de lá formada no crime organizado. Porque para se formar dentro, para se fixar dentro de um presídio, ela precisa, de fato, fazer as suas coligações ali, muitas vezes com crime organizado. Então, isso é muito injusto. Eu estou com o dado aqui, com os dados importantes do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de dezembro de 24, que fala o seguinte: a taxa de presos que estão hoje em sistema carcerário presos até com 25 gramas de maconha representa 8.591 pessoas. E a quantidade de pessoas que foram presas com até 100 gramas são 19.348 pessoas. Ou seja, nós não temos ainda, Marinho, um número significativo das pessoas que foram presas com 40 gramas de maconha. Como que a lei vai rever isso? É um outro tipo de trabalho que demanda tempo. Então, eles estão colocando isso agora, ventilando isso. Lembrando que o Biden fez isso lá em 19... lá em 22, o Biden acabou fazendo isso e soltou ali mais de 10 mil americanos que foram presos com a mesma quantidade de maconha. E agora o Brasil pega essa política de Joe Biden e tenta colocar aqui na nossa goela uma coisa que é só uma retroatividade jurídica. Não, mas não é só 40 gramas, viu, Marinho? Também tem a questão de você pode produzir na sua casa 6 pés de maconha. Olha, não é considerado traficante. 6 plantas fêmeas, pelo que eu li. Plantas fêmeas. Exatamente, 6 plantas. Então, assim, na minha avaliação, é um absurdo isso. Não, mas se a pessoa não vender, não é traficante mesmo. O tráfico é configurado no comércio, né? O simples plantio e o uso pessoal, em tese, é um exercício da liberdade individual pela Constituição. Então, mas aí se você não encontra uma balança de precisão, você não encontra caderno de anotação, mas mesmo assim a pessoa vende, a polícia não consegue ali estabelecer que realmente ela estava vendendo, ou às vezes encontrou vendendo, mas não tem esses atenuantes, a pessoa vai ser solta. Capaz de produzir provas. A gente não pode ficar defendendo que o Estado atue com base em achismo.
Né? Mas você tem várias prisões que às vezes a pessoa acompanha várias operações que a pessoa vai presa, estava vendendo, tem imagens, mas aí não tinha balança de precisão, não tinha caderno de anotação. Tem imagem, tem prova. Mas é solta, com base nessa prerrogativa. Não, mas a decisão do Supremo não coloca a ideia de que se alguém tem imagens de alguém vendendo, a pessoa deve ser solta. Não foi esse o entendimento. O entendimento é, nos casos em que a única prova foi o flagrante com posse da droga até 40 gramas. Mano, Se há outras provas, se a pessoa estava comprando ou vendendo, ela é traficante. A gente tem casos aqui que a justiça já soltou pessoas que foram pegas com 500 quilos de cocaína dentro de um avião, que não houve afundada suspeita. Olha o absurdo. Então, assim, a gente tem episódios que aconteceram recentemente aí, que demonstram que a justiça está sendo fraca em relação à punição, está sendo frouxa em relação a isso. Essa informação que você trouxe corrobora o meu ponto, porque precisamos de um país em que a lei seja igual para todos. Quando a gente fala que quem tem 400 quilos de cocaína em um helicóptero acaba solto por filigranas processuais e um usuário pobre que tem poucas gramas de maconha vai preso como traficante, a gente está falando de desigualdade diante da lei. Então, o meu ponto é o seguinte, a previsão do tratamento jurídico diferenciado do usuário e do traficante está na lei de drogas. A lei de drogas, aprovada pelo Congresso Nacional, diz que o Estado brasileiro deve tratar o usuário de uma forma e o traficante de outra. O que estava acontecendo era uma insegurança jurídica, porque essa mesma lei não trouxe clareza no critério. Então, era preciso ter uma clareza no critério. Meus amigos, debate super complexo, o fato é esse. Acho que há uma disposição, pelo menos desse debate, ter sido reacendido da forma que foi, quem se envolveu para pelo menos propor um novo enquadramento, mostra que há pelo menos uma demanda, uma vontade aí de pelo menos trazer alguma justiça e pelo menos saber separar o joio do trigo e ser mais eficiente na punição. Mas eu vejo muita pouca disposição, Rodolfo Marisco, já partindo para a conclusão aqui, de realmente reaver, eventualmente, como esses usuários, por menor que seja o porte que eles tenham, como isso pode estar financiando essa grande estrutura que corrói a sociedade por dentro e segue destruindo tantos lares e tantas famílias. Eu, antes de ouvir o Rodolfo Marisco, para finalizar, vou partir para um rápido break para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. Morning Show volta já já. E é isso. Enquanto isso, a gente segue adiante. Grande parte dos usuários de maconha esperam ansiosamente por essa revisão, enquanto a outra metade provavelmente esqueceu porque foi preso. Rodolfo Marisco. É isso. Eu estava tão sério aqui, Marinho. Mas olha só, essa lei, ela não é para quem está na periferia agora, de verdade, ali, fazendo seus assaltos, seus pequenos crimes, furtos, para comprar droga. Não. Essa lei é para uma parcela pequena da sociedade que consegue fumar a sua maconha ali de um jeito recreativo. Essas pessoas não querem ser punidas. Agora, se você for fazer uma pesquisa dentro das grandes, inúmeras favelas, comunidades dentro, dentro do nosso país, você vai ver que a maconha, assim como o álcool também, mas vamos falar especificamente da maconha, é a porta de entrada para o inferno, é a porta de entrada para outras drogas. A pessoa que hoje está na cocaína, o menino de 15 anos, começou na maconha. A pessoa que está no crack hoje vai na Cracolândia, conversa com qualquer pessoa adicta, que você vai ver que eles começaram pela maconha. Então, discriminar isso é um grande desserviço para a sociedade do nosso país. É quase que inadmissível isso. Porque, de fato, não relata a grande burguesia que está ali fumando o seu cigarrinho de maconha. São as pessoas que agora estão trabalhando agora, mãe, pai, que tem o seu filho ali viciado em cocaína e crack, que começaram com a maconha. Não é verdade. É verdade. Começam com álcool. Você pode não... A droga mais usada no Brasil é álcool. E ninguém, em sã consciência, acha que o melhor caminho para bloquear o uso da droga é proibir o álcool. Então temos que ter uma discussão. O álcool é uma coisa comercial. Eu também gostaria de falar do álcool aqui, meu amigo, mano. Eu também gostaria de falar do álcool aqui, porque você também tem razão. Mas a pessoa ela não fica só no álcool. A pessoa começa fumando um cigarro normal, vai pro cigarro de maconha e ela avança para outras drogas. É claro que nós, enfim, o famoso lugar de fala, né? A gente, enfim, eu sou da tese que é o seguinte, eu tenho profundo respeito por quem sofre as dores que eu não sinto, mas eu não acho que o lugar de fala pode ter um viés absoluto, ou seja, isso me previne de eu dar a minha opinião, olhando de fora, desde que seja bem informada sobre qualquer que seja o caso. Por que eu estou dizendo isso?
Parece que é cada vez mais assim dominante a percepção, pelo menos dentro das periferias. E aqui eu me socorro no MVBio, que eu imagino que tem um lugar de fala, a expressão que eu odeio, mas que funciona lá, querendo ou não, mais do que o Rodolfo, o Elias, o David, o Mano e eu juntos. Eu lembro que quando ele disse que, em determinado momento, que geralmente, maconha de onde eu venho, o pessoal é o filho preguiçoso, que falta escola, que repete de ano, que às vezes rouba o dinheiro da mãe para comprar mais maconha. Então, são vários elementos e vários ângulos e várias perspectivas de um debate que acho que desde que o mundo é mundo vai seguir acontecendo e desde que a gente, enfim, não seguir tendo qualquer usuário e qualquer traficante e qualquer droga existindo nas nossas vidas. Então, uma coisa é certa, aqui no Morning Show, o debate tem que ser completo e, como vocês acabaram de perceber, será o caso sempre.